Aí você chega no Flamengo, Isso, depois desse jogo... aí, nesse jogo, o professor Carlinhos escolhe 6 jogadores daquele nosso time. Nós vamos fazer um teste no Flamengo, mas aí o teste já no grupo. Passei por uma peneira lá. A peneira foi o jogo e eu já fui fazer o teste com o elenco. Nesse dia, 2 já saem por causa de idade, era um pouco mais acima. Ficam 4. 1 mês de teste, treinando. Só fica eu e um jogador, lateral esquerdo, o Reinaldo, daquela galera que foi selecionada. E aí sim eu sou federado, vai o papelada pro meu pai, pra minha mãe, pra assinar, né? Pra que eu fosse federado e pudesse disputar os campeonatos. Aí recebo o uniforme. Naquela época a gente trazia pra casa. Tem essa coisa... Você levava pra cá, lavava e no outro dia treino. Então, começa a minha trajetória, 11 aninhos de idade, aí aquela coisa. Acorda 4h30 da manhã, 5 horas da manhã pego ônibus ou trem, né? Vida de adulto, né, cara? Muito louco. Com 11 Sozinho, anos, assim, hoje né? eu penso, cara, será que eu deixaria o meu filho fazer isso com 11 anos? Claro que ia outras pessoas. Aquele rapaz que me viu jogando ali a peladinha e me chamou pro time de Nova Iguaçu, ele pediu demissão do Correio. Falou com a Missy Hartmann que não poderia continuar o trabalho porque o Flamengo o contratou. Ó, que legal. Ele foi legal. contratado primeiro que a gente. Ele virou um olheiro lá. Ele virou o representante no Flamengo na Baixada Fluminense toda de peneira, Captação de de captação. molecada. Uhum. Montou-se a primeira escolinha do Flamengo na Baixada Fluminense, foi com ele, porque eu comecei a jogar e comecei indo bem, Os caras falaram, bem. pô, esse cara tem Cara, olho bom, hein? Então pegou ele virou funcionário, carteira assinada, tudo do Flamengo. Que legal. Né? Então, e o professor Carlinhos foi o meu treinador ali, me lapidando, eu subi pro... Aí passei pela base toda, né? Você jogou aquela Copa São Paulo? Joguei. Com o Djalminha? Não, eles são... É uma galera mais nova. Eu sou 67, eles são de 70, 71. Ah, tá. 90 que eles ganharam a Copa do... que é o Júnior Baiano, o gol do Júnior Baiano. Eles ganham a Taça São Paulo, mas eu já tava na seleção brasileira, em 90. Ah, tá. Em 89 eu fui a minha primeira convocação. Não, porque você foi campeão brasileiro em 87, né? 88, 89 a gente é vice-carioca ali, respectivamente a gente perde para Vasco e Botafogo. Botafogo sai da fila em 89, aquele gol que o Maurício empurra o Leonardo, o juiz não deu falta. 90 a gente é campeão da Copa do Brasil, essa molecada sobe. Ah, tá. Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, Nélio, Júnior Baiano, Rogério, Fabinho, nunca mais vai ter uma geração Mas dessa no Brasil em time nenhum. É muita geração boa emendada, né? Sobem ali. Em 88 eles já começam Muita a treinar com a gente, geração porque o Teleiro, o treinador, então gostava deles, eles já treinavam, alguns já treinavam com a gente, tudo. 89 estavam ali também, mas em 90, assim, esse time campeão de 90, Renato Gaúcho estava ainda, o Júnior tinha voltado da Itália. O Vanderlei ainda... Não, Jair Pereira era o treinador. Não, o Vanderlei jogou no Flamengo, né? Não, mas ele é de lá atrás, ele é geração né? Zico Júnior, lá atrás, lateral esquerdo, mas não dava pra jogar, porque o Júnior tava ali. Era fraco. Não, ele jogava bem, cara. Dizem que ele jogava bem. Aí ele vê aquele timão jogar e ficou bom treinador. Mas eu acho que ele até um pouquinho antes do Júnior, né? Só que o Júnior sobe, ele já ainda tá ali. Depois acho que ele jogou no Internacional também, o Vanderlei. Eu quero falar da tua estreia no Flamengo, pra gente seguir aí. Mas eu vou aproveitar que a gente falou do Vanderlei, porque eu não quero esquecer. Eu vi uma postagem agora aqui de uma repercussão do Vanderlei, que ele tá fazendo programa lá com o Galvão, né? Sim. O Vanderlei, e quando ele fala, o Vanderlei é o cara que entrevista rende com ele, né? Ele gosta, né? Ele falou, como é que eu posso hoje ser taxado de ultrapassado se tudo que existe hoje no futebol brasileiro fui eu que trouxe? Zinho, você que trabalhou com o Vanderlei, é verdade? Foi ele que trouxe tudo isso mesmo? Ou ele exagera? Não. Assim, eu lembro que assim, o Vanderlei para mim assim foi o professor Carlinhos, meu mestre, né, me lapidou, títulos importantíssimos, professor Carlinhos, né, um grande treinador. Lazzaroni foi o treinador que me deu a primeira oportunidade no profissional, 1986, no dia 9 de março eu estreio no profissional, entro no lugar do Adílio, saudoso Adílio, que se machuca no jogo, bato um escanteio com o Andrade, faz o gol, Caio Martins contra o Mesquita, esse jogo, Campeonato Carioca, que eu sou o meu primeiro título, campeão carioca de 86. Já até falei como eu estreiei, como é que foi. Tô falando desses treinadores que foram fundamentais na minha carreira, professor Parreira, mestre, monstro. Né?
me dá a oportunidade. Quem me leva para a seleção pela primeira vez foi o Lazzaroni, 89. Foi o treinador que me lançou no profissional e me convocou pela primeira vez para uma seleção brasileira. Mas quem me leva para a Copa do Mundo é o Parreira. Gratidão total. Todos os treinadores que eu trabalhei, mas esses têm pontos fundamentais da minha carreira, esses que eu citei. Mas o melhor treinador é o Vanderlei Luxemburgo, que eu tive na minha carreira. Mas ele é o pioneiro em tudo isso mesmo? Eu acho que assim, no nosso Palmeiras lá... Não tô falando de estratégia, tá? Tô falando de bastidor. 93, 94. Ele tá muito ligado a essa parte da ciência no futebol, de usar fisiologia, de usar fisioterapeuta, porque antigamente, quando eu comecei lá, nos anos 80, você não tinha muito isso. Era médico, massagista, um preparador físico que fazia ali a musculação, mas não era o principal treinamento, né? E o preparador físico do campo ali, a gente era assim, era treinamento de você subir vista chinesa, você de dar uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aquela que o Romário pegava o táxi, né? Alguns pegavam ônibus e tudo. Mas assim, outro treinamento, esquece. Tá entendendo? Então, era época que você... Domingo, jogo, sexta-feira à tarde, coletivo, aberto ao público, 3.000 pessoas assistindo, parecia jogo. A porrada estancando, porque o time reserva era bom pra caramba, queria uma brecha, e era no coletivo. 1 hora de coletivo pra você jogar no domingo. Esquece, mudou tudo. Claro. Tecnologia, ciência, estudo, né? O jogador hoje ele é preparado para tentar chegar o menos cansado preparado no jogo. O treinamento é de recuperação, regenerativo e lapidação tática de alguma coisa. Quando você tem uma semana cheia, você treina mais, campo reduzido, você fica... Mas assim, os treinamentos hoje de condicionamento é com bola, né? Campo reduzido, jogos curtos, rápido, intenso, descansa, vai de novo, e você está trabalhando bola, você está trabalhando marcação, você está trabalhando tomada de decisão em espaço curtos. Espaço muito curto. Né? E o aeróbico, mas com bola. A intensidade que é o jogo. Então, assim, antigamente a sua preparação física era você correr mesmo, mas sem a bola, né? Hoje, e eu acho que é legal mesmo. O jogador, o que ele mais dava migué? Treinamento físico. O que vai ser hoje? Já sabia que terça-feira... Não queria condicionar de jeito uma nenhum. Volta na Lagoa. Caraca, aí os caras... Então, o Vanderlei, ele muda o panorama, então. Ele, pelo menos nos clubes que eu trabalhei com ele, ele é um cara que começa a utilizar dessas ferramentas, né? A fazer o teste de lactato lá, que você vai ver o desgaste que o cara tá, como é que não tá, começa a fazer isso na preparação física, começa a colocar mais a parte de fortalecimento, musculação, o entendimento dele com a equipe que ele tinha. O Melo, que sempre acompanhou ele, preparador físico, sim, uma galera toda. E quando os estudos vão entrando e vão trazendo mais ferramentas, ele vai se utilizando disso. Eu lembro que às vezes, ficava mexendo no computador. Palestra com projetor, com telão ali, com laser, mostrando movimentação. O Vanderlei se não é o primeiro, ele é um dos primeiros a colocar isso ali nas palestras. A gente até brincava com o Amaralzinho e ficava, quem sou eu ali? O olhinho dele ali. Tá. Pô, mas eu pego aonde? Brincadeira com o Amaralzinho, mas assim... Claro. Mas eu lembro que o Vanderlei utiliza muito isso. Essa tecnologia para montar palestras e também para analisar o adversário, as coisas dos vídeos. Então, a preocupação com a alimentação, nutricionista, ele é que traz mesmo isso. Então, no Cruzeiro depois, em 2003, aí já anos 2000, que a coisa melhorou ainda mais, eu tinha 38 anos, não, 37 anos. 37 anos, final de carreira. Ele me leva para o Cruzeiro. Foi o melhor momento de percentual de gordura que eu tive na minha vida toda. Com 37 anos, eu tinha 7,4 de gordura no corpo. A nutricionista, que ele levou para lá e tudo,
foi na minha casa, conversar com a minha esposa, passar alimentação e tal. Aí o profissionalismo do cara aproveitar isso tudo. Eu aproveitei. Reposição, as vitaminas e tudo. É muito esse trabalho. O Vanderlei, realmente, ele estava à frente. Então, nesse sentido, ele não mentiu. Mentiu, não.